Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós retornamos às atividades do Ministério Vida nessa segunda-feira, dia 27, e nós estamos compartilhando uma série de mensagens debaixo do tema tempo de posicionamento. Nós já vimos lá na segunda-feira que é tempo de nós nos posicionarmos em temor a Deus. Nós vimos ontem que é tempo de nos posicionarmos com a nossa boca. Vimos a importância das nossas palavras, daquilo que alimentamos no nosso coração. E hoje o tema é tempo de posicionar-se em santidade. Então posicione-se em santidade. Amados, a palavra de Deus, ela nos diz que nós fomos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus em justiça e santidade. Já já nós vamos ler esse texto, esse versículo, para ficar mais claro para nós. E nós, como nova criação, nós precisamos o quê? Buscar essa vida, a vida que Cristo Jesus já conquistou para nós. Mas nós vamos ver, estamos vendo aí durante essa semana, que para de fato nós vivermos tudo aquilo que Jesus Cristo já conquistou para nós, nós precisamos intencionalmente nos posicionarmos, ou seja, nos alinharmos a toda essa vida nova que Cristo já conquistou, que é justa, que é santa, que é reta. Não é algo que acontece, amados, simplesmente assim, pronto, nasci de novo, aconteceu. Não, o nosso novo nascimento é como o nascimento de uma criança. A criança nasce e ela precisa aprender a andar, a falar, a desenvolver as suas ideias. Uma criança precisa o quê? Ela precisa ser ensinada, educada, instruída, aconselhada, corrigida. Da mesma forma, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza santa, justa e reta de Cristo Jesus. Já temos essa natureza. O que precisamos? É desenvolver a vida dessa natureza, assim como uma criança se desenvolve até se tornar adulto. No novo nascimento, na nossa nova vida com Cristo Jesus, é a mesma coisa. Nós precisamos amadurecer, desenvolver. E esse papel de desenvolvimento exige de nós uma colaboração, assim como uma criança. Imagine uma criança que está aprendendo a comer, está saindo só do mamar e agora ela está começando a experimentar novos alimentos. Vai comer uma banana, vai comer uma cenoura cozida e ela precisa o quê? Ela precisa colaborar para que isso seja possível. Se ela ficar ali estática com a boca fechada, não vai acontecer nada. Agora, se ela demonstrar o interesse, eu quero, e normalmente as crianças querem, elas mostram o interesse, eu quero comer o que minha mãe está comendo, eu quero comer o que meu pai está comendo, ou seja, elas desenvolvem esse interesse quando é para aprender a andar. Elas já querem logo correr de uma vez, né? Ou seja, já querem até ultrapassar ali os limites. Normalmente você vê criança já anda meio que correndo. Por quê? Porque ela tem esse interesse. Assim é a nossa vida, amados, com Cristo. Nós nascemos de novo e precisamos demonstrar esse interesse de crescimento, de amadurecimento. Esse é o nosso papel de colaboração na vida cristã. E por isso que eu estou iniciando esse ano com essa série de mensagens, tempo de posicionamento. Por que esse tema? Para esse tempo que nós estamos vivendo. Amados, mais do que nunca nós temos visto. Estamos vivendo os últimos tempos, quando nós olhamos para a política, para a ciência, para a tecnologia, para a economia, nós enxergamos a manifestação espiritual dos últimos tempos. A força maligna cada vez mais atuante no mundo. E tem um texto lá em Apocalipse 3, quando vai falar da igreja de Filadélfia, que é uma igreja que não tem muita força, mas é uma igreja que é fiel à palavra de Deus, termina ali dizendo assim, eu venho em breve, Apocalipse 3:11, eu venho em breve, portanto, retenha, segure, guarde o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Amados, é tempo de nos posicionarmos, retendo, segurando, abraçando firmemente
tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Então nós precisamos nos posicionar em alinhamento com a vida de Cristo. Precisamos nos alinhar com aquilo que a Bíblia nos ensina. Precisamos viver de fato a vida cristã. Chega de brincar de ser crente. Chega de brincar de ser cristão. Não dá mais tempo para isso. É tempo de nos posicionarmos. Então nós vimos no primeiro vídeo, é tempo de posicionamento em temor a Deus. Por quê? Porque sem temor a Deus nós não temos sabedoria. Sem temor a Deus nós não conseguimos viver a vida cristã. E eu mencionei com os irmãos que eu posso resumir o temor a Deus como se fosse uma consciência contínua da presença de Deus em mim, comigo, e seguido, não só a consciência da presença, essa consciência seguida de uma intenção de me render a essa presença. Ou seja, eu me rendo, eu me submeto à presença de Deus intencionalmente, propositalmente. Então nós precisamos fazer isso, amados. E esse é o tempo, sabe? Não dá mais para brincar, amados. Nós temos visto a apostasia tomando conta das igrejas, porque para alguém apostatar, ele primeiro precisa crer em Cristo, né? Então nós temos visto a apostasia tomando conta, as pessoas se desviando da verdade para seguir atalhos. E nós não podemos viver assim. Nós precisamos, de fato, permanecer firmes no evangelho genuíno de Cristo Jesus. O evangelho é a fonte da vida. A humanidade está morta sem Cristo Jesus. Cristo não é apenas um pensamento positivo, Cristo não é apenas um homem que viveu de uma forma justa aqui na terra, um grande profeta, não. Cristo é Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e é o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. E nós precisamos nos posicionar em alinhamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, agora, entendendo isso, nós vamos o quê? Nos posicionar em temor a Deus, vamos nos posicionar com a nossa boca, com a nossa língua e vamos nos posicionar em santidade. Olha o texto que eu quero ler com os irmãos, está ali em 1 Coríntios capítulo 1, os versículos 30 e 31, que está escrito assim: É, porém, por iniciativa dele, ou seja, de quem? De Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Veja, se você tem do que se gloriar, glorie-se no Senhor. Não é em você mesmo, mas é no Senhor. Por quê? Porque Cristo Jesus se tornou a justiça, a sabedoria de Deus, a redenção de Deus para você. Cristo é a santidade que nós precisamos. É por isso que nós precisamos nos alinhar com a vida de Cristo. Não tem como nós falarmos que somos cristãos e continuarmos a viver de maneira ímpia. Não tem como. Olha outro texto que eu tinha mencionado com os irmãos que eu quero ler, que está ali em Efésios 4, do 22 ao 24, que está escrito assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amados, Jesus Cristo é a fonte da vida. Veja que a Bíblia diz que nós fomos criados para ser semelhante a Deus em dois aspectos. Quais são esses dois aspectos? Em justiça e em santidade. É o que o texto nos ensina. E daí ele diz assim, vocês precisam se despir, ou seja, intencionalmente vocês precisam abandonar, renunciar o estilo de vida da velha natureza. Por quê? Porque aquele estilo de vida, ele é corrompido, ele se corrompe por desejos enganosos. Amados, veja que é algo que nós fazemos intencionalmente como colaboradores de Deus. Precisamos intencionalmente abandonar o estilo de vida da velha natureza. E precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus e nos revestir da nova vida em Cristo Jesus, que foi feita semelhante a Deus em justiça e em santidade. Ou seja, a vida que Cristo conquistou para nós, ela manifesta justiça e santidade. Ela revela a vida de Cristo Jesus,
que é justa e que é santa. Amados, eu e você, nós precisamos intencionalmente viver assim. Não dá mais para viver como vivíamos. Não dá mais para viver debaixo da mentira e achar que tá tudo bem. Mentir e dizer, tudo bem, não tem problema, é só uma mentirinha. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Você quer viver como filho de Deus ou como filho do diabo? Eu quero viver como filha de Deus ou como filha do diabo? Então a gente precisa o quê? Abandonar a mentira. Amados, o Espírito Santo é o nosso maior capacitador. É ele que nos ajuda. A imoralidade, a Bíblia fala que nós não fomos feitos para a imoralidade sexual, mas para a santificação. Todo tipo de imoralidade, fornicação, adultério, pornografia, masturbação, tudo é imoralidade sexual. E a Bíblia nos diz que nós não fomos feitos para isso. O nosso corpo não foi destinado para isso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E ele deve ser santificado, ele deve revelar a santificação que Cristo Jesus já conquistou para nós. Ou seja, nós não podemos achar que é normal, não podemos viver a vida da antiga natureza caída, corrupta, viver a vida do mundo, a concupiscência do mundo, a ganância, o orgulho, como eu já mencionei, a mentira, a imoralidade, e achar que isso é normal. Não é normal, não é assim. Tem muitos cristãos dizendo assim, mas Deus conhece o meu coração. Como desculpa. Amados, Deus conhece mesmo de fato o coração. E a Bíblia diz que é do coração que procedem as fontes da vida. Ou é do coração que procedem os nossos maus desígnios. Jesus falou isso. É do coração que procedem os maus desígnios do homem. Ou seja, a tua atitude ou a minha atitude só revela o que está no nosso coração. Se continuamos a mentir, a sermos imorais, gananciosos, orgulhosos, egoístas, vaidosos, maledicentes, fofoqueiros, o que isso revela? Que o nosso coração continua podre. Que nós precisamos entregar o nosso coração a Cristo e intencionalmente abandonar isso. Como que nós vivemos isso? Num relacionamento com Deus e intencionalmente eu não vou falar isso, eu não vou ver isso, eu não quero isso para mim. Renunciando, renúncia é uma palavra que as pessoas não querem mais ouvir, mas renúncia faz parte do Evangelho. Renúncia é uma das coisas mais importantes do Evangelho. Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, Jesus disse. Abandone a própria vida. Abandone a própria vida. E então poderá me seguir, e então encontrará a verdadeira vida. Ou seja, a renúncia faz parte da vida cristã. Amados, esse é o verdadeiro evangelho. É isso que nós precisamos viver e é assim que nós precisamos nos posicionar. Sabe, tem algumas pessoas que dizem que a graça nos leva para uma vida qualquer. Amados, a verdadeira graça de Deus, ela nos conduz, nos encaminha para uma vida de uma completa rendição a Deus, de santificação. Por quê? Porque a graça não é só o favor de Deus morrendo em nosso lugar. A graça, ela é o poder de Deus que nos capacita a sermos como Ele é nesse mundo. Tem um livro, amados, que eu escrevi, um e-book, que está no nosso site, que chama Neste Mundo Somos Como Ele É. Fala sobre essa vida do novo nascimento, a importância de nós assumirmos a vida do novo nascimento e nos alinharmos com Deus. Se você puder, se você ainda não leu, baixe lá no nosso site, na aba e-books. Neste Mundo Somos Como Ele É, um livro digital. Você pode baixar gratuitamente, ler o conteúdo e ser edificado. Tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Por quê, amados? Porque nós fomos chamados para ser os representantes de Cristo aqui nesse mundo. E como que vamos representar a Cristo sem santidade? Se Ele é a santidade de Deus entregue em nosso favor, é Ele que nos capacita. O Espírito Santo que nos ajuda, não é na força do nosso braço. Mas nós precisamos nos esforçar para sermos santos. Como assim, Catine, nos esforçar? Ter isso como propósito da nossa vida. Não nos amoldarmos, não nos acomodarmos com um estilo de vida que não glorifica Deus. Lá em Hebreus, outro texto que eu quero ler aqui com os irmãos, Hebreus 12:14 fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha só.
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, esforcem-se. Nós não gostamos dessa palavra, né? Mas a palavra bíblica, a palavra de Deus está nos dizendo que precisamos nos esforçar para duas coisas: para viver em paz com todos e para sermos santos. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre esse vivermos em paz com todos, quando eu falar sobre relacionamentos, que o tema de amanhã é posicione-se nos relacionamentos. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse nosso esforço de viver em paz com as pessoas. Mas hoje eu quero frisar aqui o esforço para sermos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ah, amados, isso é maravilhoso. Tem um texto lá no Antigo Testamento que é um exemplo claro disso e que eu amo esse texto, essa história, quando nós lemos quando Moisés está levando o povo para a conquista da terra prometida. Chega um momento em que ele pede a Deus para ver a glória de Deus e Deus mostra toda a sua bondade a Moisés, passa ali na fenda da rocha a sua glória. E aí Moisés diz assim, e aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo para ir com você, para ir à frente e vocês vão conquistar a terra prometida. Mas eu não vou, porque eu não estou mais tolerando esse povo que é um povo obstinado, teimoso. Mas eu vou enviar o anjo e vocês vão conquistar a terra prometida. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Se o Senhor não for, eu não vou. Eu não vou, eu não saio daqui se o Senhor não for. Ele ainda estava no deserto. Ao invés dele preferir a promessa de Deus, a terra prometida, ele preferiu a presença de Deus. A presença santa, gloriosa, que quando ele tinha conversas com Deus, o rosto dele resplandecia. Ou seja, Moisés, é como se Moisés estivesse dizendo assim: Senhor, eu prefiro a tua presença santa, perfeita, maravilhosa, ainda que eu permaneça no deserto, do que conquistar a promessa só com um anjo, sem a tua presença. Eu não quero isso. Quantos de nós hoje, se Deus oferecesse, eu te dou a promessa, mas eu não vou, vou enviar um anjo, quantos aceitariam? Ah, tudo bem, é o anjo do Senhor, eu vou. Quantos aceitariam a promessa sem a presença? Tem muitos que estão vivendo assim e por isso não têm se esforçado para viver em santidade, porque só correm atrás da promessa. Mas olha o que a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta viver as promessas sem a presença do Senhor, sem a santidade de Deus. Não adianta. Ah, amados, que eu e você entendamos isso e nos rendamos em santidade, em posicionamento, em renúncia, em arrependimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outro texto que eu quero ler com os irmãos, que está ali em 1 Pedro 1, 13 ao 16, Pedro ele fala assim: olha, fiquem com a mente preparada, prontos para agir, e estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, ponham toda a esperança de vocês na revelação de Cristo Jesus, não nessa terra e não nas coisas dessa terra aqui, não nas conquistas dessa terra aqui. Ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amados, nós fomos chamados para a santificação. Nós não fomos chamados para viver de uma forma iníqua. Olha o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus responderá: não conheço vocês, nunca conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sabe o que é iniquidade, amados?
A iniquidade é aquele que se diz crente, que se diz cristão, sabe que está no pecado, sabe que está mentindo, continua mentindo, sabe que está na imoralidade, continua na imoralidade, sabe que está na ganância, continua na ganância, sabe que está debaixo do orgulho, continua no orgulho, não se arrepende e continua vivendo. E aí o diabo gosta disso, sabe por quê? Porque daí ele enche essas pessoas com muitas coisas, com muitas distrações, para eles acharem que eles estão aprovados. Eles acham que porque eles fazem muitas coisas em nome de Deus, em nome de Jesus, eles estão aprovados. Mas lá no grande dia, Jesus vai dizer: vocês não foram santos como eu sou santo. Vocês viveram na iniquidade, faziam muitas coisas em meu nome, mas eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados, isso é bíblico, esse é o evangelho. Chega de tolerarmos o intolerável. Chega de deixarmos na nossa vida à mercê do império das trevas. É tempo de nos posicionarmos. Jesus Cristo já fez uma obra completa por mim e por você. Ele já nos deu uma nova vida que é santa, que é justa, que é reta. Nós só precisamos o quê? Nos sujeitar a Deus ao processo de santificação. Hebreus 10:14 está escrito: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós já temos a natureza perfeita, nós já temos a vida santa, justa, semelhante à vida de Cristo Jesus. O que nós precisamos é entrar no processo de santificação. E isso exige de nós esforço e colaboração, renúncia, posicionamento, arrependimento, confissão de pecados. Exige de nós. Quando eu falo de confissão de pecados, amados, é confissão para Deus, reconhecendo os erros, e confissão para pessoas, porque tem muita gente aí que está vivendo coisas terríveis, que envolve outras pessoas e não se arrepende, não confessa o seu pecado para as outras pessoas. Muita gente mentindo e não diz: me perdoe, eu menti, é mentira. Muita gente enganando e não diz: eu estou enganando, me perdoe. Por quê? Por causa do medo. Tem vivido debaixo da opressão do espírito de medo, que é um espírito maligno. Mas Deus nos deu um espírito de ousadia, de poder, de amor, de equilíbrio. Nele nós podemos enfrentar o que for e nos posicionarmos em santidade. Reconhecendo sim os nossos erros, confessando para Deus e, se necessário, confessando para pessoas. Tiago já escreve, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Confesse. Tem pessoas que não tem como a gente confessar porque ela não anda no mesmo espírito que nós. Mas tem cônjuges que precisam confessar algumas coisas um para o outro. Tem pais e filhos que precisam confessar algumas coisas um para o outro. Tem irmãos, amigos em Cristo Jesus que precisam confessar algumas coisas uns para os outros. Amados, que eu e você paremos de viver debaixo desse egoísmo, orgulho, sabe? Esse medo. Que nós possamos viver de fato a santidade de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa santidade e nós precisamos nos posicionar nele, em concordância com ele, em alinhamento com ele, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor é fiel, poderoso. Obrigada porque o Senhor não nos deixa no engano. Pai, a minha oração é pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a nos posicionarmos em santidade, a nos esforçarmos em viver santos como santo é o Senhor. Nos ajuda a abandonarmos o estilo de vida da velha natureza que é corrompida pelos desejos enganosos da carne, os desejos enganosos desse mundo aqui. Nós abandonamos tudo isso, nós queremos a vida que glorifica o Senhor, nós queremos viver em santidade, nós queremos viver numa rendição a Ti, nós queremos que a nossa vida de fato glorifique o Senhor em todos os aspectos. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda nos nossos relacionamentos, nos ajuda com a nossa família,
Pai, ajuda aqueles irmãos que não têm família cristã e que para eles é assim um desafio se posicionar no meio da família que não é cristã. Fortalece, dá sabedoria, ajuda aqueles irmãos que precisam se posicionar no seu ambiente de trabalho, que precisam se posicionar dentro de casa com o seu cônjuge que talvez não seja cristão. Ah, Pai, dá graça, sabedoria, unção, discernimento, para que eles possam revelar a vida do Senhor e glorificar o Senhor em tudo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique ao Senhor. Em tudo a nossa vida glorifique ao Senhor. Nos ajuda a viver assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça, a paz, a unção do Senhor seja multiplicada sobre a sua vida. Nós continuamos amanhã com essa série de mensagens e amanhã nós vamos falar sobre posicione-se nos relacionamentos. Um grande abraço e até amanhã.